Hoje vamos começar uma nova série sobre lesões musculares. Na aula de introdução, eu vou falar sobre os tipos de lesões mais comuns, como que podemos classificá-las e tratá-las. Se interessou pelo tema? Fica comigo até o final do vídeo. Olá, sou Felipe Tcheca, personal trainer e criador do Código Zero Dor. Na aula de hoje vamos falar sobre lesões musculares. Esse é o episódio número 1. Vou fazer uma abrangência legal desse tema, a parte anatômica, a parte do músculo, as características do movimento. Se interessou pelo tema? Então já te peço, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo que sofre ou já sofreu lesões musculares, ajude-o também a compreender como que ele pode melhorar através desse conhecimento. Então vamos lá. Vamos na introdução dessa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a característica do músculo. Como vocês vão ver aqui a seguir, o músculo ele é constituído por uma quantidade bem grande de células estriadas. Esse conjunto de células eles formam as fibras musculares. Elas têm uma característica de formato alongado, elas estão sempre em paralelo, e elas são constituídas por água e proteína. Então, como vocês podem ver aqui, esse conjunto de fibras musculares em aglomeração forma o músculo propriamente dito, da nossa perna, do nosso braço, da panturrilha, no geral. Então vamos seguir. Para o nosso corpo se movimentar, é necessário dois movimentos. Então são duas ações musculares. A primeira ação é a fase concêntrica do movimento. É a fase de uma geração de força para a gente sair da inércia. Como vocês podem ver aqui, o exemplo que eu trouxe foi um exemplo de corrida, tá? Então, para a gente gerar o nosso processo inicial da corrida, a gente precisa ter o primeiro movimento, aquele processo de arrancada. Não estou falando de uma corrida de velocidade. A gente pode gerar essa mesma situação numa caminhada. Então, esse processo inicial de movimentação é um processo em que há aproximação de fibras, uma geração de torque e força, e aí assim vem a ação articular gerando o movimento. Já na sequência do movimento, acontece uma fase de frenagem do movimento. É a fase seguinte da concêntrica, que é a fase excêntrica, que é uma fase de frenagem, é uma fase de absorção da carga que foi gerada pelo movimento anterior. Como vocês podem ver aqui, o nosso amigo está fazendo uma corrida e ele está fazendo até um movimento errado. Não vou falar disso nessa aula. Ele está caindo com o calcanhar na corrida. Então, esse movimento não é um movimento adequado. É uma aterrissagem pelo calcanhar. Ele está gerando uma fase excêntrica do movimento e essa fase é, como eu falei anteriormente, é a fase de absorção da carga, tanto da força da gravidade quanto da absorção do próprio peso no movimento seguinte. Esses dois ciclos de movimento da ação concêntrica e da ação excêntrica, eles formam a contração muscular voluntária, que é aquela que nós temos a intenção de realizar. Vou falar agora sobre o surgimento das lesões. Alguns fatores levam ao surgimento, tá? O gênero, né? O sexo. Normalmente os homens têm uma incidência maior de lesão muscular quando comparado com as mulheres. Outra situação que acontece são indivíduos menos ativos. Então, pessoas que não fazem atividade física têm uma chance maior de ter lesão muscular do que pessoas que fazem atividade física de uma forma regular. Isso pode parecer estranho, porque normalmente a gente vê na TV ou a gente ouve amigos conversando e falando que sofreram lesão, às vezes por corrida, ou na bicicleta, ou no futebol, mas são pessoas que acabam ficando mais vulneráveis porque geram bastante força. Porém, pessoas que não fazem atividade física não têm uma força muscular adequada e normalmente essa fase de contração excêntrica e contração concêntrica e excêntrica gera necessidade de força, o que acaba levando essas pessoas que não fazem atividade física a uma quantidade maior de lesões musculares. Outro fator que leva a uma quantidade grande de incidência de lesão são aqueles atletas de final de semana. Então, pessoas que não têm o hábito de
fazer atividade física, não fazem atividade física com força ou nenhuma atividade direcionada. São aqueles atletas que só jogam futebolzinho de final de semana. Eu jogo tênis, tem muito atleta lá de final de semana só. O cara só vai no clube bater uma bola de final de semana. É onde acontece o maior grau de lesão. Lesão de panturrilha, lesão de ombro, no caso dos tenistas, lesão de quadril, lesão interno de coxa, né, que são os adutores. Então, esses atletas de final de semana também correm um risco muito grande. Então, outra situação, atletas que começaram a praticar, vou dar de novo o exemplo da corrida, mas posso também levar o exemplo da bike. Começou a pedalar ou começou a correr há pouco tempo. De repente, aquele que a gente chama, né, o bichinho da corrida ou o bichinho do pedal te picou, você quer pedalar todo dia, você aumenta o volume, longas distâncias, o que acontece? O seu corpo não tem força suficiente, não está equilibrado o suficiente para suportar uma carga de treino, um volume tão alto. Ou vem uma lesão articular, ou vem uma lesão tendínea, que são as tendinites. Eu tenho a série toda lá sobre dor no joelho, falando exatamente sobre essas lesões por excesso. Ou vem uma lesão muscular. Então a lesão muscular também acontece muito com aquelas pessoas que começam a aumentar de forma não gradativa, de forma exagerada, o volume de treino, e aí assim acontecem as lesões. Alguns hábitos causam lesões, né, causam o aumento da incidência de lesões musculares. Então, as pessoas que têm o hábito de fumar, as pessoas que consomem álcool de forma exagerada, pessoas que não se alimentam regularmente, então má alimentação, aquele junk food, come muito produto industrializado, também tem uma quantidade grande de incidência de lesões, e pessoas que têm o colesterol elevado. Todos esses são indicadores que levam ao aumento das lesões musculares. Vou falar um pouquinho agora da característica dos músculos que sofrem as lesões musculares. Então, é mais uma parte anatômica. Normalmente as lesões acontecem em músculos biarticulares. Então, é uma questão bem técnica. O que seria um músculo biarticular? A panturrilha é um músculo biarticular. No caso aqui é o gastrocnêmio. É um músculo que ele está entre duas articulações e ele trabalha nas duas. Ele trabalha tanto para ajudar na movimentação do tornozelo quanto na movimentação do joelho. Pode ver que ele tem a sua ligação ali já na base do fêmur. O músculo posterior da coxa, né, os isquios tibiais, o reto femoral, o músculo da frente da coxa, o bíceps braquial, esses músculos que são biarticulares, eles têm uma incidência maior de lesões do que outros músculos multiarticulares. Aonde acontece a maior incidência de lesão dentro desses músculos biarticulares? Essa é uma questão bem técnica também. Normalmente a lesão ela não acontece no meio do feixe muscular. Normalmente a lesão ela acontece nas bases, né? Ou na origem do músculo, onde ele começa, ou na inserção do músculo, onde ele termina. Normalmente a lesão nunca vem no meio do músculo. Pode acontecer. Não estou falando que se caso você tenha, eu estou falando do exemplo da panturrilha. Caso você já tenha sofrido aquela dorzinha no meio da panturrilha, normalmente a panturrilha na parte medial dela, né? Síndrome da pedrada, tem vários nomes específicos que eu vou trazer para vocês ainda sobre isso em aulas futuras. Mas normalmente a maior incidência de lesões acontece, como eu falei, no começo do músculo, do músculo, né? Que é onde tem a junção do tendão. É uma região chamada de junção miotendínea. Nessa imagem a seguir, vocês podem ver aqui, ó. Aqui eu tenho a parte óssea, aqui eu tenho a parte branca, que é o tendão, e no final do tendão eu já tenho o princípio do músculo. É onde há aquela aproximação, aquela junção, e acaba sendo uma região que gera muita força. E essa região, ela é um pouco mais fraca normalmente do que o meio do feixe muscular. Consequentemente, ela acaba ficando mais vulnerável para a incidência de lesão. Por isso, a junção miotendínea é a região que mais sofre com as lesões musculares. É uma região que tem muita transmissão de força. O movimento que mais leva às lesões musculares dentro daquela ação de movimento de contração concêntrica e excêntrica é o movimento de contração excêntrica, é o movimento de frenagem de situações.
Então, se você tem o hábito de correr, se você faz a corrida, se você joga tênis, se você pedala, se você joga futebol, todo o processo de desaceleração de movimento é um processo em que acontece a incidência maior das lesões musculares. Então é o processo de força excêntrica. Normalmente essa lesão causada no ventre muscular, no início da musculatura, ali na junção biotendínea, ela causa um desarranjo nas fibras musculares, consequentemente vem um princípio de necrose celular, porque houve ali um estiramento, ou uma fadiga, ou uma ruptura, depende da lesão. Tá? Hoje nós não vamos falar dos tipos de lesões diferentes especificamente, vou fazer de uma forma abrangente. Depois vem um processo inflamatório, em que há uma incidência, muitas vezes até de edema, então vem aquela vermelhidão, muitas vezes até um roxo na musculatura, acontece, já vi situações assim extremas. Seguido de fibrose, que é a parte da cicatrização, o princípio até o final da cicatrização desse processo de lesão, que eu vou falar para vocês a seguir. Dentro das lesões, a classificação das lesões acontece de 3 formas diferentes. Então, a classificação são as lesões de forma direta ou indireta. O que seriam as lesões de forma direta? São as situações que acontecem em impacto. Então, eu estava até conversando hoje com a minha esposa sobre isso. Há um tempo atrás, ela passou por uma situação em que a porta do carro bateu no joelho dela e aí ela teve um roxo no joelho, ficou ali quase um mês fazendo tratamento, tentando voltar e com dificuldade de movimentação articular. Pegou na articulação, mas pegou no músculo também. Foi uma lesão de forma direta, foi uma lesão com uma situação que houve um trauma de contato, houve um impacto naquela região. Podia ter sido na coxa, podia ter sido na panturrilha, podia ter sido no braço, porque houve um impacto. Consequentemente, o oposto desse tipo de lesão é a lesão de forma indireta. Normalmente são as lesões sem contato, não houve contato direto, não houve trauma, porém, ela normalmente acontece em esportes ou situações que exigem muita força. Então, de repente, a pessoa, sem falar de esporte, a pessoa estava chegando próximo do ponto de ônibus e o ônibus dela estava passando. É uma pessoa que não tem o hábito de correr, não tem o hábito de gerar força de aceleração. O que aconteceu? Ela saiu correndo para pegar o ônibus. Não tem o hábito, deu aquele gatilho na musculatura, pode ter havido ali um rompimento de fibras, pode ter havido um estiramento de fibras, depende da situação. No esporte, então, esporte que exigem maior situação de potência muscular, maior situação de torque. Existe o torque e no momento de frenagem do movimento, normalmente na aterrissagem de movimento, para gerar a próxima situação de força de perna contrária, nessa aterrissagem, a lesão muscular. Então, situações diversas, diferentes, que acometem aí as lesões de forma indireta. Na segunda classificação das lesões, são as lesões traumáticas ou as atraumáticas. Normalmente as lesões traumáticas, como as lesões diretas, como eu falei anteriormente, acontecem as contusões, acontecem os estiramentos e acontecem as lacerações. São coisas totalmente diferentes. Já vou até abordar para vocês. As lacerações não serão faladas dentro da nossa aula. Eu vou dizer por quê. Normalmente as lacerações são aquelas lesões traumáticas em que acontece num acidente de carro, num acidente de moto, em que há um objeto cortante perfurando o músculo. E não normalmente não acontece numa lesão esportiva, a não ser que o atleta esteja pedalando, e aí ele caiu de bicicleta, houve um trauma de contato, algum ferro ali do banco, do guidão, enfim, teve uma perfuração em qualquer músculo, houve um trauma ali que houve perfuração. Essa é uma laceração. Então, ela não será abordada dentro dos episódios futuros da nossa aula. Já outras situações de lesões musculares serão abordadas, voltando para as traumáticas. As contusões e os estiramentos são muito normais, porque elas são realizadas normalmente por alguma situação de trauma. Já as atraumáticas, elas são as situações em que acontecem as cãibras,
e as lesões, não são lesões, são as dores musculares tardias. Normalmente são aquelas dores do pós-treino. Você puxou muito ferro, fez um treino de fortalecimento muito alto, fez um treino de corrida muito forte, uma distância muito longa, no dia seguinte você está com a perna dolorida, o adutor dolorido, ou às vezes andou muito de bike, está com o pescoço dolorido. Falei sobre isso na aula anterior, sobre a situação que leva às dores de cabeça no pós-treino. Muitas vezes é a situação do guidon, tá lá com a mão projetada à frente, o tronco projetado à frente, o olhar no horizonte, o pescoço fica numa extensão cervical ali, fica te doendo depois da atividade física. E por último, da classificação das lesões, são as lesões parciais ou as lesões totais. As parciais são aquelas em que o músculo, somente parte dele é sofrida com a lesão, não é todo o músculo. E as lesões totais, em que acontece uma abrangência toda do músculo sofrendo uma lesão. Normalmente acontece uma ruptura total do músculo. É muito difícil de acontecer, mas pode acontecer. Vídeos na internet mostrando pessoas em campeonato de supino, pessoas fazendo exercícios de bíceps, pessoas fazendo esportes com muita geração de força. Pode acontecer uma lesão total. Pode acontecer também outras situações com situação de arranque, né? Lesões de panturrilha muito fortes. Pode acontecer, mas normalmente vem para a região do tendão do calcâneo, né? Aquelas lesão total do rompimento do calcâneo, fazendo com que a panturrilha suba total. Nessas situações de lesões totais, acontece uma deformidade do músculo, o músculo perde a sua característica normal, há uma dor intensa, absurda, seguido de perda de movimento, porque o músculo perdeu a sua inserção inicial e aí deixa de gerar força, deixa de gerar movimento, é um trauma muito, muito grave, muito dolorido. Vou falar agora dos tipos de lesões mais comuns e cada uma dessas lesões vai ter um tópico, vai ter uma aula específica nas semanas seguintes. Então, tipo de lesão mais comum é contusão. Então, o que seria uma contusão? Contusão é um momento em que há um choque de contato num esporte e essa lesão leva a uma destruição, a um desarranjo das fibras. É uma situação específica. Vou falar dela em outras aulas mais profundamente. Estiramentos musculares. Como o próprio nome diz, ela estirou, ela esticou excessivamente a musculatura. E o que leva a isso? Como trata? Vou falar futuramente numa aula só sobre estiramento. Dor muscular tardia, como eu falei, dor muscular do exercício, como quando foi realizado. Então, fez um estímulo muito grande, está dolorido no dia seguinte. Quanto tempo dura? Qual o exercício que eu posso fazer para ajudar na remoção? Qual o alimento que eu posso consumir para ajudar na remoção? Posso fazer alongamento? Posso fazer exercício oposto? Fiz um treino de corrida? Posso fazer musculação? Tudo isso eu vou trazer detalhado sobre a aula de dor muscular tardia. E as cãibras? Muita gente tem uma cãibra noturna, faz uma atividade física muito intensa e no dia seguinte passa a ter cãibras e depois da cãibra vem dor muscular. Por que isso acontece? Vou trazer uma aula específica para vocês falando sobre as cãibras. Bom? Diagnóstico de lesões musculares, de uma forma abrangente também. Normalmente o ultrassom é o exame mais rápido utilizado para a detecção de lesão muscular, porém não é o padrão ouro, como se fala na medicina. O padrão ouro de exames para diagnóstico é a ressonância magnética, mas por ter um custo elevado, nem todas as pessoas têm um convênio médico ou uma situação financeira para ir num laboratório e fazer um exame de imagem tão específico. Muitas vezes o ultrassom é o exame inicial, que aí o médico às vezes tem acesso, outras clínicas têm com maior facilidade, maior rapidez, só que também não tem uma profundidade maior na imagem. A ressonância magnética ela é importante, dependendo do grau de lesão, porque ela consegue ver a quantidade de fibras lesionadas e detectar a profundidade da lesão, para o médico poder iniciar, junto com o fisioterapeuta, o tratamento específico na sua reabilitação. Dentro da ressonância magnética, também é possível detectar se há hematoma
ou não. Então, às vezes, de forma superficial, se é um músculo muito pequeno, a gente consegue ver se tem hematoma. Mas se é um músculo muito grande, como um isquiotibial, ou um reto femoral, um músculo que tem muito volume, como vocês viram na primeira imagem da aula, fica difícil detectar, né? Para fora ela não vem aquele edema. Só na ressonância magnética é possível ver aquela sombra de imagem, porque aí ficou sangue na região. E aí existem outras terapias, outras técnicas específicas para ajudar no tratamento. Vou falar agora do processo de reabilitação das lesões musculares também de uma forma abrangente. O processo de reabilitação, ele precisa ser feito de uma forma gradativa. O processo ele precisa ser muito bem feito. Por quê? Porque normalmente as lesões musculares elas acontecem e ela engana muito a pessoa, principalmente aquelas pessoas que não estão fazendo acompanhamento com o médico. Então, um exemplo novamente da corrida. Você estava correndo, no dia seguinte, pós-corrida, nem precisa ser no dia seguinte, né? No finalzinho da corrida você sentiu aquela dor na panturrilha, que é um local que muito pega os corredores. E aí você começou a sentir aquela panturrilha pulsar. Aí durante o dia você começou a perder movimento, começou a ter dor, dificuldade na sua marcha. O que você faz? Vai lá e bota gelo. E fala assim, eu vou segurar essa semana, eu não vou correr. Eu vou fazer só exercícios para os membros superiores. Eu passei isso hoje, exatamente, hoje é um sábado. Eu fui jogar tênis no clube e um amigo me abordou e falou assim, Felipe, me ajuda, estou com uma dor na panturrilha, bem no meio da panturrilha. Perguntei o que estava acontecendo, qual que foi a situação. Ele falou, olha, eu tenho corrido semanalmente assim, de 3 a 4 vezes na semana, de 10 a 15 quilômetros. É um volume muito grande. É uma pessoa pesada, ele não está acima do peso, mas é uma pessoa de porte largo, grande. Então, acontece uma sobrecarga muito grande nessa panturrilha. Ele não faz exercício de fortalecimento. Então, ele está acima dos 40 anos. É o ambiente perfeito para uma incidência de lesão na panturrilha. Aí perguntei o que ele tem feito, né, para o tratamento. Ele falou que ele melhorou e piorou de novo. E é exatamente isso que acontece. As pessoas começam o tratamento com gelo, fazem ali 2, 3 vezes ao dia gelo, e aí param de correr ou param de praticar o seu esporte por uma semana, 10 dias. E aí ela diminui a situação de dor. Ela volta a ter a sua marcha normal, volta a ter seus movimentos plenos, ela volta a subir e descer a escada perfeitamente. E o que ela faz? Ela volta ao esporte. Só que ela não fez uma transição correta no processo de reabilitação e aí ela não gerou força. Esse músculo, provavelmente ele tinha um edema, tinha uma dor local, esse edema foi removido com a crioterapia, que é o gelo, só. Então ela fez o trabalho parcial e aí não houve o tratamento completo e aí ela voltou a sentir dor, porque aí quando volta a lesão, ela volta de uma forma muito maior, porque aquela lesão ainda existia. Não houve uma cicatrização daquele músculo que estava machucado. E aí isso é um problema, porque cada vez que tem uma recidiva de lesão, ela é sempre maior. Então, muito cuidado na sua situação. Se você está sentindo algum desconforto, percebeu que passou ali 2 dias, 3 dias, ele já está constante, o ideal é procurar um especialista, né, um ortopedista. Vamos seguir agora no processo de reabilitação da fase da lesão à fase de retorno ao esporte. Já te antecipo que são 4 fases que precisam ser respeitadas de forma gradativa. Não dá para pular etapa, principalmente porque nessa época, nesse momento, normalmente não entra com medicação ou intramuscular ou via oral. Normalmente é só uma medicação, são terapias pela fisioterapia e pelo trabalho de fortalecimento. Então vamos lá. O início da fase 1 da reabilitação é chamado de fase regenerativa. É uma fase em que o fisioterapeuta vai atuar de acordo com o diagnóstico do médico e aí ele vai entrar com algumas terapias de gelo, então é a crioterapia, né? Diminuindo a vasoconstrição. Outras terapias como ultrassom pulsado, laser, ajudam a remover, principalmente se tiver edema, se tiver acúmulo de sangue profundo nessa musculatura. Essas terapias elas vão ajudar a fazer com que esse músculo que está distante, que houve ali uma falha entre eles, ou em algumas fibras de forma parcial, ou de todas as fibras de uma forma total, uma reaproximação dessas fibras, uma regeneração dessas fibras,
e uma cicatrização entre elas e vai facilitar a ancoragem dessa musculatura. Então, ela não vai só aproximar, mas ela vai travar, ela vai ancorar esse músculo para que futuramente, quando entrarmos no processo de força, esse músculo esteja firme o suficiente para voltar à sua geração de força. Tá bom? Então, esta é a fase 1 do processo de reabilitação. Na fase 2, eu tenho agora alguns exercícios, eu vou mostrar um exercício para vocês, tá? Que é a fase de fortalecimento inicial. Então eu vou trazer um exercício específico, mas como eu não vou falar de um músculo só, eu trouxe como se o rapaz aqui tivesse lesionado no músculo posterior da coxa, no isquiotibial. Então, vamos lá. Como eu falei anteriormente, a maior incidência de lesão ela acontece na fase excêntrica do movimento, é a fase de frenagem. Esse músculo ele precisa ser estimulado e aumentado o seu grau de força através de exercícios que gerem força excêntrica. É a força de frenagem, só que não pode haver impacto no começo. Então, iniciamos a fase 2 com o processo de fortalecimento de forma progressiva, começando do mais baixo grau de força e de forma suave, gradativa, progressiva, a exigência de força vai aumentando para que o aluno, para que o paciente vai aumentando a sua sensibilidade, melhorando a sua sensibilidade, não havendo dor, melhorando a sua sensação de segurança de acordo com os movimentos propostos. Dependendo dos exercícios, eles podem ser realizados de forma isolada, que aqui no caso, ele está isolado. A faixa elástica, ela está presa provavelmente num espaldar. O rapaz faz, com a ajuda de um profissional, a flexão do joelho, a aproximação, e aí sozinho ele vai fazendo a frenagem do movimento para fazer esse processo de esticar a perna completamente, né? Esse processo de alavanca de perna estendida. Esta é a fase excêntrica do movimento. Percebe que ele vai descer a perna de uma forma freando o movimento. Alguns movimentos acontecem de forma conjunta. Este aqui é de um músculo isolado, só tem ação de flexão do joelho. Outros exercícios exigem já movimentos biarticulares, várias articulações ao mesmo tempo, num processo de força excêntrica. Vou falar isso futuramente nas aulas a seguir. Dependendo do grau de lesão que essa pessoa sofreu, na fase de fortalecimento, até no final da fase de fortalecimento, é recomendado novamente a realização de um ultrassom, para que o médico consiga detectar se ainda há uma situação positiva dessa lesão, se ela ainda está positivada na musculatura, ou se ela já está negativada totalmente. A partir dessa fase, ou da situação em que o atleta, aluno se encontra, é mandado para a fase 3, que aí começamos a fase chamada de fase pliométrica. E aí, vocês que conhecem o nome pliométrico devem estar imaginando, pô, o cara sai do princípio de fortalecimento e já vai sair saltando em cima da caixa, fazendo jump box, fazendo exercícios de velocidade, com queda, com salto. Não. A fase pliométrica é a fase de aterrissagem, são quedas, mas como ele está no processo de reabilitação, é preciso ser gradativo. Então, uma corrida sobre a esteira de agilidade, movimentos leves, é o primeiro processo de transição para a absorção de impacto. Como vocês podem ver aqui, a esteira de agilidade é uma das estratégias usadas, principalmente para aquelas pessoas que fazem exercício e têm já um princípio inicial de gesto esportivo. Então, se é um jogador de futebol, se é um corredor, se é alguém que joga tênis, já tem um começo de movimentação, um começo de frenagem e aceleração de forma leve e gradativa. Na sequência desse exercício, vão sendo inseridos de forma também gradativa os exercícios de salto, absorção de impacto e queda, absorção de impacto e salto. Salto são exercícios de força reativa, são exercícios que vão exigir potência muscular, que no caso a potência muscular agora, ela é a junção de duas valências físicas, seria a junção da força muscular com a velocidade muscular. Esses dois fatores juntos geram a potência muscular, e aí já está na fase 3 do processo de reabilitação. Agora eu vou entrar na fase 4 da reabilitação. Então, já passou da fase de regeneração, já passou da fase de fortalecimento,
Já passou da fase de pliometria e gesto esportivo, agora a pessoa, né, o atleta, já pode voltar ao esporte também de forma gradativa. Então, se você corre, passou por essas 3 fases, não adianta chegar, olha, está liberado agora para voltar às corridas. E aí você marca uma corrida e vai fazer um sprint, vai fazer um treino de tiros, vai fazer um longão, ou vai fazer você que pedala, ou você que joga futebol, vai disputar um campeonato. Não pode. E aí você tem uma recidiva de lesão e aí ela vem cada vez pior. O ideal é que vocês voltem de forma gradativa, leve. Então, está acostumado a correr? Agora é um trote misto, não vai fazer uma subida, não vai pegar uma ladeira muito íngreme, não vai fazer um treino de sprint, vai fazer uma baixa intensidade com baixo volume, seguido de uma caminhada, exercícios de alongamento, né, para melhorar o torque da musculatura. Todas essas situações, esses músculos, né, essas situações de exercício vão fazer com que você ganhe um melhor aumento da força, vão fazer você ganhar confiança no seu retorno ao esporte. Caso você sinta no retorno ao esporte qualquer sinal, né, caso você sinta qualquer sintoma de dor local naquela região que foi lesionada, o ideal é você voltar para o médico, refazer um exame, principalmente se conseguir refazer uma ressonância magnética, mas se não, um ultrassom é ideal para que você veja a profundidade que pode ter causado essa lesão. E aí talvez o ideal seja voltar alguns passos, algumas fases do processo de reabilitação, que talvez não tenha havido uma ancoragem tão boa naquela situação que você passou no fortalecimento e na fisioterapia na fase 1. Aqui terminamos o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, se inscreva no canal, ajude, compartilhe com um amigo. Já adianto para vocês, a aula do episódio 2 sobre lesões musculares, eu vou falar sobre a contusão muscular. Como que causa contusão muscular, como que é o tratamento, como que é feito o diagnóstico e o principal, quais são os exercícios específicos para ajudar no tratamento das contusões musculares. Eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço.